Ele escreveu um livro sobre as origens das lutas marciais no Brasil. Eu vou conversar com Felipe Aui. Como é que é? Você luta também, Felipe? Nunca vesti um kimono, João. E nu? Já lutou nu? Não, também nem nu, nem com kimono. Nunca lutou. Nunca lutei. E por que, então, escrever... Você adora assistir, então? Agora sim, mas também é uma coisa muito recente para mim, João. Eu sou jornalista esportivo, enfim, trabalhei muito tempo no Globo. Isso. Hoje trabalho no Sport TV. Mas o meu esporte, como de 95% dos brasileiros, é futebol. Eu sempre cobri futebol. Mas faz mais ou menos uns 5 anos, ainda no Globo, eu fiz uma reportagem sobre o que a gente chamava de Vale Tudo da Periferia, que eram essas lutas de MMA, que é o nome atual do Vale Tudo, que acontecem nos subúrbios do Rio, Baixada Fluminense e tal, que, na verdade, esses torneios são disputados por pessoas que têm um emprego normal, enfim, é porteiro, é dentista e tal, e fazem disso aí um complemento de renda. Na verdade, lutam por bolsas pequenas, 100, 200 reais. E, na verdade, era uma matéria muito mais de comportamento do que do esporte em si. Mas ali foi o meu primeiro contato com... Isso foi em 2007. Qual é a diferença de MMA e UFC? Essa é uma coisa que as pessoas geralmente confundem, né? Quem não está muito habituado. O MMA é o nome do esporte. É Mixed Martial Arts, é o artes marciais mistas, né, que ficou o nome em inglês. O UFC é simplesmente o principal torneio desse esporte. Só que ele é tão hegemônico hoje no mundo que quem não está muito habituado acha que o nome do esporte é o UFC. E, na verdade, isso é uma coisa que interessa muito aos donos dele, desse torneio, UFC, do Dana White, enfim, dos irmãos Fertitta, que são americanos, que são o dono desse UFC, mas que fazem essa confusão, né? E é uma confusão até um pouco estimulada por eles. Agora, o engraçado porque é a única luta que é feita dentro de uma jaula. O que é porque para o contendor não desistir e fugir? Na verdade, isso é uma das contribuições dos brasileiros a esse esporte, Jô. Na verdade, ou seja, o que me motivou a esse livro, na verdade, foi primeiro quando eu descobri que ele foi feito por brasileiros. Esse é o nosso grande esporte nacional, digamos assim, criados por nós. Tem a capoeira, mas a capoeira acabou não vingando muito como esporte, né? Ficou uma coisa mais como uma dança, enfim, uma recreação. Mas o esporte que vingou, que tem torneios no mundo inteiro, criado por um brasileiro ou por brasileiros, foi o MMA, pela família Gracie, lá nos anos 20. Era o nome de Vale Tudo ainda. Vale né? Tudo. Exatamente. Eu me lembro de uma luta famosa do próprio Hélio Gracie com um aluno que depois saiu da academia, que era o Valdemar Santana. Valdemar Santana, 1955, tem até uma crônica do Nelson Rodrigues sobre essa luta. Foi uma luta que mobilizou realmente o Rio de Janeiro. Acho que a Hora do Brasil até parou, foi interrompida para dar o resultado da luta. Foi uma derrota do Hélio Gracie, mas ele já estava muito mais velho, enfim. Depois o filho do Hélio foi lá para os Estados Unidos. Não, ganhou do Valdemar também. Não, o sobrinho do Hélio. Era o Carson Gracie. Porque os nomes também é tudo Carlson, Robson. RC, são as letras fortes da família Gracie, né? Royce, Horion. E aí Horion, na verdade, até eu ia falar do Horion agora, porque sempre perguntou da jaula. Foi uma criação do Horion Gracie, que é o filho mais velho do Hélio Gracie, quando ele foi para os Estados Unidos e criou o UFC. Está aí a contribuição brasileira. Esse torneio, grande torneio hoje de MMA no mundo, é americano, mas foi criado por um brasileiro, pelo Horion Gracie, que resolveu levar o jiu-jitsu para os Estados Unidos e criou esse evento. Ele criou o conceito de jaula, aliás, junto com o John Milius, que é o diretor do Conan o Bárbaro. Eles criaram juntos esse conceito da jaula, porque o Horion conta que ele estava habituado já, quando garoto, vendo as lutas do pai, também vendo as lutas do Carson Gracie, de toda a família, a que os adversários fugissem por aquelas cordas de um ringue como o do boxe, por exemplo. Mas inclusive fugissem sem motivo, era só para não morrer. Né? Aí o cara deixou sair daqui. Basicamente isso. E também a luta às vezes fica meio amarrada, né, no boxe, quando você tem um corner, ele fica ali se protegendo e a jaula é justamente para isso, né, para que a luta transcorra mais facilmente. E agora, é de uma violência
bem maior do que o boxe convencional. Essa é uma grande discussão, Jô. Assim, sem dúvida nenhuma, ele é um esporte violento. Assim, as pessoas que o defendem, enfim, os lutadores e tal, costumam dizer que não é violento, é agressivo. Eu acho que é violento mesmo. Como é que é? Não é violento, mas é agressivo. Agora, eu acho que é violento. Agora, eu não vejo isso um mal em si. Se é dada a segurança suficiente para isso e se os lutadores estão preparados para isso. Eu acho que não existe nenhum esporte, Jô, que se mostra mais violento do que o MMA, porque ele mexe muito com o sangue. O sangue é tão presente quanto o suor. Aliás, os lutadores dizem que o sangue é o suor vermelho numa luta de MMA, porque é muito fácil sangrar, porque a luva é mais fininha que a do boxe. Então, corta logo. Então, ele aparenta ser muito violento. Mas se ele causa mais danos aos atletas do que, por exemplo, o boxe, o rugby, o futebol americano, há uma controvérsia em relação a isso. Você sabe o que eu acho, Felipe? Quer dizer, para mim, pelo menos, parece mais violento, porque no boxe o sujeito leva... Também é violentíssimo, né? Nesse sentido que o sujeito, com um soco, pode matar o outro. Mas, nesse tipo de luta aqui, o lutador sobe no outro e continua a dar murro na cara do outro, na cabeça do outro, murro, e o que está lá embaixo não consegue sair, porque está preso. Então, é quase que pescar num aquário. O cara, para sair dali, fica difícil. Então, eu acho que isso deve causar algum tipo de dano a longo prazo, ou a médio prazo, sei lá, na cabecinha do lutador. O que muitos médicos dizem, Jô, e aí, como eu disse, é um tema controverso, é que como a luva é mais fina, geralmente, quando o lutador acerta um golpe em cheio na cabeça do outro, ele já cai, é nocaute e encerra a luta. Às vezes acontece isso que você falou, dele continuar a bater no chão, e aí cabe muito ao papel do juiz de intervir na hora certa. Na hora que ele percebe que o outro realmente não está esboçando uma reação, ele tem que chegar lá e interromper a luta. Mas, realmente, assim, o que muitos médicos dizem é que, pelo fato do boxe ter uma luva mais forte, mais gorda, o lutador recebe mais golpes. Ele passa... Primeiro que a luta é mais longa, que é do MMA, e ele passa mais tempo recebendo golpes na cabeça. E, por isso, pode causar danos a longo prazo mais sérios. A gente tem o caso mais famoso do Muhammad Ali, que hoje sofre de mal de Parkinson, e para muita gente está associado a isso. Agora, o que vai acontecer com esses lutadores de MMA a médio e longo prazo? O esporte, nesse modelo hoje de MMA, ele é relativamente novo. Então, a gente não sabe mais ou menos o que vai acontecer daqui a alguns anos. Mas é uma discussão grande nos Estados Unidos. Mas eu te digo que tem muita gente que acha que o boxe, o rugby e o futebol americano, apesar de toda a proteção, causa mais danos do que o MMA, embora não aparenta tanto. O futebol americano, eu quero até mostrar para você um pequeno depoimento que a gente fez com o inventor de um capacete que seria muito adequado para o futebol americano, que é o Dr. Renato Rosenthal. Ele acabou de criar um capacete que está já sendo usado ou programado para ser usado no futebol americano. Claro que no jiu-jitsu ou no boxe seria impossível. Vamos ver lá o vídeo? Nós desenvolvemos uma série de bexigas interligadas que permitem a refrigeração cerebral, impedindo, assim, a elevação da temperatura que ocorre logo após o trauma. Este dispositivo pode ser incorporado a capacetes bastante utilizados em jogos como, por exemplo, o futebol americano, podem ser incorporados a capacetes da Força Militar ou qualquer outro de capacete, como motociclistas ou ciclistas. Do mesmo modo, estes dispositivos podem ser incorporados no MMA em toucas flexíveis que poderiam ser utilizadas, caso necessário, caso sejam indicadas, pelos lutadores após um traumatismo pronunciado. Você acha que é possível realmente usar uma coisa dessa? É uma sugestão. Na verdade, Jô, eu não tenho dúvidas de que o UFC, que é esse principal torneio, ele tem essa preocupação com relação à segurança, né? O Dana White, que é um dos donos, ele costuma dizer que o UFC foi criado em 93. De lá até hoje, daquele tempo até hoje, a lesão mais grave que aconteceu dentro de um octógono, né, que é o nome daquela jaula, foi um braço quebrado. Aconteceu algumas vezes, mas foi a lesão mais grave que aconteceu. Nunca aconteceu
uma morte ou algo que prejudicasse, tivesse uma lesão cerebral, por exemplo, enfim. Então, assim, eles têm essa preocupação com segurança. Eu acho que essa preocupação tem que ser constante, tem que evoluir, mas até o momento, assim, eu acho que é um esporte violento, é um esporte de muita agressividade, sem dúvida nenhuma, mas que tem procurado evoluir na questão de segurança. Na questão de segurança, vamos pegar aí 2 esportes diferentes para saber o que você acha que seria mais violento, não é? As lutas aqui do MMA ou balé aquático? O que você aconselharia a praticar? Para quem não quer se machucar muito, o balé aquático. A gente separou também alguns socos. Aliás, um de boxe, que é o final do Muhammad Ali com o Foreman. E antes disso, eu tenho a impressão, é um pontapé do Anderson. Vamos ver em que ordem está. Vitor Belfort. Exatamente. Não, isso aí foi no Forrest Griffin. Incrível. Coisa impressionante. Impressionante o Anderson Silva, o que ele fez com o Forrest Griffin. Que isso? 3 quedas e na última o Griffin já caiu com os braços abertos, sem condição nenhuma de lutar. Pegou na ponta do gesso de lado. O que eu falei, é um soco Agora e cai. Geralmente cai e acaba. Olha aí. Ele se esquiva bem. Olha o chutaço, detonou, que chutaço. Detonou, que chutaço, acabou. O Spider é sensacional. E como é que o juiz interveio ali no chão? Não, aí claro. Vitor Belfort com um chute. Acabou a brincadeira no... Isso não deve fazer bem, não é? Agora, peraí, deixa eu te mostrar o famoso soco da luta onde o Cassius Clay, o Muhammad Ali, reconseguiu, apesar de uma diferença de idade brutal com Foreman, ele reconseguiu o título mundial. No 8º round da luta, olha aí. 1, 2, 3, pá, acabou. Parece um toureiro com touro passando, aí ele esperando. Tá ok, Willem. O mais impressionante é que nessa luta, até o 8º round, quem estava assistindo achava que o Muhammad Ali estava perdendo, porque você chegou a ver essa luta? Não, inteira não. Eu já vi esse nocaute aí, mas inteira porque não. Tem ela gravada, você vê que no começo, nos 8 primeiros rounds, o Muhammad Ali se apoia nas cordas, as cordas estavam meio frouxas, então quando chegava o soco do Foreman, já não atingia com o mesmo impacto. Então ele foi levando isso assim. Quando chegou no 8º round, o Ângelo Dundee falou para ele: para com essa brincadeira, vai lá e acaba essa luta, por favor. E o Muhammad Ali falou: eu queria ficar mais 2 rounds assim, brincando. As pessoas achando que ele estava apanhando brabo. Aí no 8º round ele chegou, o outro já estava exausto, porque cansa, né? Você ficar dando soco. Reuniu tudo que sobrava de energia, deu um soco no Muhammad Ali. O Muhammad Ali falou assim: só isso que você tem? Aí o Foreman contou aqui, inclusive, que ele disse: ali eu sabia que eu tinha perdido a luta. E aí ele foi para o ataque e massacrou o cara. Agora, eu não sei, a luta, todo esse tipo de luta, tanto o boxe em pé, quanto o savate, onde só vale o punho e o pontapé, quanto o vale tudo, não é? Que seria uma modalidade de vale tudo, não é? Exatamente. O MMA, na verdade, como o nome diz, assim, ele está juntando as técnicas de todas essas lutas, né? Por isso que é chamado lutador completo, porque ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é de judô, ele sabe boxe, ele sabe savate, enfim. E aí ele tem um repertório de golpes muito maior e aí também a violência desses repertórios também se aparece numa luta de MMA. Agora, tem uma coisa, Felipe, antigamente, logo no começo, quando o Gracie foi para os Estados Unidos, acho que era o Carlson que lutava o que foi para os Estados Unidos... Não, todos lutavam no chão, todos eram lutadores de jiu-jitsu, que é a luta no chão. Só que, assim, eles criaram o Vale Tudo, hoje em MMA, porque eles queriam provar que o jiu-jitsu era a melhor luta, a melhor arte marcial que existia. Já era o que o Hélio Gracie sempre falou e tudo. E aí começou como uma disputa entre estilos. Eu sou do jiu-jitsu, eu vou lutar contra o cara do boxe. Eu sou do jiu-jitsu, eu vou lutar contra o cara do karatê.
E, normalmente, o jiu-jitsu ganha quando é estilo contra estilo. Por quê? Porque uma luta, normalmente, termina no chão. E no chão, o jiu-jitsu mostrou-se já como a arte marcial mais eficiente. Agora, no começo, é engraçado, porque no começo, começava a luta e eu não me lembro qual dos Gracie, mas acho que o Carlson também chegou a lutar lá. Lutou muito. Nos Estados Unidos? É. Ele foi treinador nos Estados Unidos. Lutar, acho que foi mais aqui no Brasil. Bom, então, não sei se era o Robson, um deles. O Rickson. O Rickson, que já puxava o outro pro chão, né? E aí parecia que eram duas cobras no cio, porque ficava aquela coisa que você olhava, você não sabia se aquilo era luta ou se era transa, os dois estavam, né? Aí, e ganhava sempre. Você não entendia como, você viu o cara lá, de repente o cara batia, você não sabia o que estava acontecendo. Eu já sei, na verdade... Estavam apertando o saco dele, alguma coisa terrível que o cara já batia. Com o tempo, com a evolução da coisa, ficou mais difícil jogar o oponente no chão, não é isso? Não foi só isso. Na verdade, ficou mais difícil ganhar no chão porque o oponente começou a entender a luta no chão. Exato. Na verdade, você estava falando do Royce Gracie, que foi o primeiro campeão do UFC, o torneio criado pelo irmão dele, pelo Rorion. Ele botou o Royce Gracie para lutar e o Rorion escolheu o Royce por quê? Porque, além de lutar muito bem, ele era o mais franzino. E ele queria mostrar que o jiu-jitsu, para ganhar das outras artes, ele não precisava ter um cara muito forte. Ele podia ter o pequenininho para lutar contra os grandalhões das outras lutas, da luta livre. Ele lutou contra um cara de sumô, por exemplo, nos primeiros UFCs. E realmente os americanos não entendiam nada, porque vinha aquele grandalhão para cima do Royce, ele deixava o cara montar em cima dele, daqui a pouco passava alguns segundos e o cara batia na desistência. Na verdade, o que ele estava fazendo ali no jogo lá, como é que é? As cobras no cio que você falou? Na verdade, ali, quem entende muito de luta, não é o meu caso, até não entendo bem do jiu-jitsu, mas assim, aquilo ali, na verdade, é um xadrez de braços e pernas, que ele vai tentando pegar o braço do cara ou a perna do cara e dar uma chave, começar a torcer o braço do cara. Então, o cara do sumô não tem a menor ideia do que está acontecendo ali embaixo. O cara do boxe, então, não sabe o que é luta no chão. Então, ele pegava esse cara, simplesmente dava uma chave no cara e o cara batia. Então, mas era difícil de ver, realmente, para quem não entende. Pô, o que é isso aí? O cara, de repente, desistiu. E isso aconteceu muitas vezes no início. Só que, aos poucos, esses caras foram aprendendo e aí foi ficando mais difícil. Agora, o livro está aqui, ó. Como é o nome do livro? Filho Teu Não Foge à Luta. Filho Teu Não Foge à Luta. Pela editora... Intrínseca. Ok, Felipe Aui. Como lutadores brasileiros transformaram o MMA em um fenômeno mundial. E eu queria, antes de terminar o nosso papo, mostrar um VT aqui do famoso Beijo da Morte. Cadê? 사실 이런 일본 언론들 잠깐만요. 그걸 하면 안 되죠. I'm not gay. 나는 게이가 아니다. 이거 homossexual. Rapaz agressivo. Deixa um beijinho. Felipe Aui. Tem tarde de autógrafos, dia 12 de maio, a partir das 16 horas, no France Café, da FNAC Paulista, em São Paulo. Felipe, além de tudo, você é uma simpatia. Obrigado, E não se meta a lutar, não, você tem um rosto tão bonito. Daqui a pouco a gente volta.